Nesse vídeo eu vou te ensinar com base no meu processo como que eu faço para desenvolver meus sites e entregar eles para o cliente. Tudo isso de uma forma bem profissional e ágil. E acima de tudo, garantindo que eu receba no final. Ficou interessado nesse assunto? Vem pro vídeo. E agora a dica vai para você que quer começar a ganhar dinheiro com a criação de sites, mas tem dificuldade de abordar clientes, tem dificuldade de negociar, não sabe o que falar, não sabe desenrolar ali durante a negociação, seja por telefone, seja por WhatsApp. Então eu quero te apresentar o WordPress Lucrativo, que é um material, um compilado de técnicas, né, que eu coloquei dentro de e-books e workshops que você terá acesso para poder desenrolar essa parte de vendas e negociação. Então, não adianta nada você ser o melhor na área, né? Criar belíssimos sites cheios de funcionalidades e estratégias se você não sabe vender esse tipo de serviço para todas as pessoas. Então, esse conteúdo aqui do WordPress Lucrativo foi desenvolvido especificamente para quem quer trabalhar com venda de sites WordPress. Então, aqui a gente tem muitos bônus e um dos principais bônus é este aqui, né? O bônus do template do portfólio lucrativo, o portfólio online, que caso você ainda não tenha um site, você pode utilizar o que eu vou disponibilizar dentro do curso para começar a captar os seus primeiros clientes. Então não perca tempo, aproveite essa oportunidade porque ele está com preço promocional e eu vou estar te esperando do outro lado para te ajudar a ganhar dinheiro. Muito bem, agora eu vou te explicar como que funciona, primeiramente na teoria, o meu processo de criação, e com isso você vai entender como que eu faço para desenvolver o projeto e entregar o projeto para o cliente. Então, tudo começa, né, a partir do momento em que você inicia o projeto. Então, para você entender como que funciona e quais são, né, as melhores práticas para entregar um projeto de maneira profissional, segura, para o cliente, você precisa compreender como que esse projeto foi desenvolvido. Então vamos lá, desde o início, né? Digamos que o meu processo ele é baseado em 4 pilares, 4 P's, é o processo que eu chamo de 4 P's, sendo o primeiro perguntar, o segundo projetar, o terceiro prototipar e o quarto que é publicar. Então cada um desses pilares eu vou desenvolvendo e entrando em contato com o cliente, aí ele vai participando do processo para que ele tenha segurança e eu também, para que eu tenha segurança de estar no caminho certo e diminuir aí questões de erro, retrabalho, e aí eu consigo desenvolver um projeto de alta performance, evitando ao máximo custos desnecessários, perca de tempo. Então o primeiro passo, né, digamos assim, o primeiro P, que é a primeira coluna do meu processo, é o de perguntar, onde eu vou entrar em contato com o cliente após ele fechar o contrato, é claro. Eu vou entrar em contato com ele e vou perguntar tudo. Esse contato, né, essa tarefa de perguntar eu posso fazer através do briefing, né, de um questionário onde eu envio para ele, ele me responde. Eu posso fazer através de uma videoconferência. Já aconteceu de fazer isso através de ligação, né? Então eu consigo aí obter as informações necessárias. O mais importante é que eu salve esse contato, essa conversa, essa interação. Eu preciso de alguma maneira gravar, né, as informações que o cliente passa, porque isso vai servir como um documento. Então, tanto é que no meu contrato está bem especificado que todo o projeto ele segue uma linha de raciocínio a partir desse primeiro pilar, a partir do pilar de perguntar. Então, se o cliente no início ele me passa uma informação, né, ou várias informações, e com o desenrolar do projeto, após as apresentações futuras, ele decide mudar, e aí a gente já vai ter uma quebra no contrato, a gente já vai ter ali uma complicação, porque ele mudou o briefing, né? Então é muito importante que isso fique
especificado. Muito bem, partindo para o segundo pilar, que é o pilar do projetar, é onde eu vou pegar todas essas informações e eu vou transformar em algo real. Eu vou começar a modelar o projeto. E dentro desse segundo P, né, que é o do projetar, eu já vou começar a utilizar a ferramenta Figma. Ah, Fred, por que você utiliza o Figma e já não começa lá no WordPress, no Elementor, enfim? É simplesmente porque, como eu disse, o meu processo ele é focado em evitar retrabalho, ele é focado em alta performance, ele é focado em entrar em sintonia com o cliente. Então, para que eu tenha todo o respaldo e segurança no que eu estou fazendo e evitar retrabalhos, eu prefiro desenvolver o projeto inicialmente no Figma, eu faço o layout no Figma e apresento esse layout, toda a parte visual do site, para o cliente. E aí o cliente tem a chance de pontuar, ele tem a chance de analisar o que é que ele achou, o que é que ele não achou de erro, ele pode validar com outras pessoas, e aí provavelmente ele vai voltar com algum ajuste, ele vai voltar com alguma dúvida, e isso, quando volta para mim, né, eu vou poder alterar com mais facilidade. É muito mais fácil você alterar, por exemplo, a ordem de uma seção e outra através do Figma do que depois que você desenvolveu lá no WordPress. Simplesmente porque você vai ter que reconstruir muita coisa, fazer muito ajuste, e isso leva mais tempo de ser feito lá no WordPress, no Elementor, do que aqui no Figma, certo? Um outro detalhe, né, que eu considero muito importante é que as ferramentas que o Figma te fornece permite com que você trabalhe com mais liberdade, podendo se concentrar mais, né, deixar a criatividade fluir. Você pode ficar mais tranquilo para criar, porque esse é o momento de aumentar, diminuir quadrados, trocar cor de grafismos, aumentar a fonte, diminuir a fonte de um jeito bem prático, enquanto que lá no WordPress e no Elementor, para fazer esse tipo de combinação, alinhar um elemento, trocar a cor de outro, ver se ficou interessante, testar o tamanho de uma fonte junto com outro grafismo, é muito mais difícil e é mais demorado. Então, por isso que eu gosto de concentrar primeiramente na criação visual do projeto no Figma, e isso fica registrado no segundo pilar, né, que é o pilar do projetar. Agora, depois dessa etapa, né, eu apresentei o projeto para o cliente, eu apresentei a parte visual, o cliente aprovou, ele gostou, a gente já se reuniu novamente através de uma videoconferência, ou então o cliente veio até a agência, ou então eu fui até o cliente, e aí, aprovado essa etapa, eu vou seguir para o terceiro pilar, que é o pilar do prototipar, onde eu vou pegar a parte toda visual e vou começar a transformar em um protótipo funcional. Eu vou começar a montar ele dentro do Elementor e eu vou pegando, né, todo o material que eu criei no Figma e vou colocando dentro do Elementor. Essa etapa eu gosto de fazer ela manualmente mesmo, eu não uso nenhuma ferramenta de conversão, então o que eu criei lá dentro do Figma, eu vou reconstruindo dentro do Elementor, usando as ferramentas do Elementor, muitas das vezes utilizando o CSS. Então essa etapa ela é bem mais assim, digamos, bem técnica, bem manual. E aqui, no terceiro, né, do segundo pilar para o terceiro pilar, eu já começo a utilizar uma ferramenta chamada Local WP. Para você que não conhece o Local WP, eu vou até deixar aqui na descrição e nos cards um tutorial completo dessa ferramenta que eu considero indispensável para o meu processo de criação hoje em dia. O Local WP é simplesmente uma ferramenta onde você vai instalar no seu computador e você vai transformar o seu computador em um servidor. Então você vai poder começar a criação do projeto sem ter que
contratar uma hospedagem e não vai precisar registrar um domínio. Tudo isso porque você vai fazer na sua máquina local. Então, o local WP, ele facilita e agiliza essa etapa do processo de criação, simplesmente porque ele tem tudo que é necessário para transformar o seu computador em um servidor igual ao de uma hospedagem. Então, aí você já pode começar a criar, você inclusive pode instalar a licença, né, do Elementor nele, e aí você vai desenvolvendo todo o projeto até a conclusão. Então você pode criar todo o site bem aqui dentro do local WP, certo? E aí depois que você criou todo o projeto, dentro, né, seguindo aí o meu processo de criação, depois que eu criei todo o projeto, prototipei ele por inteiro, eu faço uma nova apresentação para o cliente. Então, nesse terceiro pilar, eu apresento mais uma vez o projeto, só que dessa vez o projeto ele já está, digamos assim, né, 99% pronto. Ele só não está concluído porque ele não está publicado na internet. Então, nessa etapa aqui, eu já apresento, o cliente tem a oportunidade de navegar por todo o site, ele já pode, né, ver todo o conteúdo real sendo, né, usado ali dentro do site, e aí ele consegue validar se o projeto está pronto, se está concluído, se atende às expectativas dele. Aí você deve estar me perguntando, mas Fred, como que você vai apresentar para o cliente se você está usando o local WP e o local WP roda somente no seu computador? Bom, a resposta para isso é muito simples. Antes de publicar o site na internet, né, na hospedagem final, eu publico ele em um subdomínio na minha hospedagem. É aí que a gente vai para o quarto pilar, que é o pilar do publicar. No pilar do publicar, eu vou utilizar a Hostgator. Inclusive, se você tem interesse aí num cupom de desconto, vou deixar aqui na descrição um cupom de desconto para a Hostgator, uma das melhores hospedagens que eu acho, que eu conheço e uso atualmente aqui no Brasil, recomendo fortemente ela. Muito bem, então aí, o que eu faço? Eu tenho uma conta na Hostgator, onde eu publico vários sites e eu coloco esse projeto em um subdomínio. Então, antes de publicar esse site na hospedagem final, eu apresento para o cliente o projeto dentro da minha hospedagem. Por quê? Porque ele vai conseguir navegar, ele vai conseguir testar o site no ar e o site vai estar em um local seguro, até mesmo porque em vários momentos, falando, né, da parte financeira, a gente chega aqui na etapa final e o cliente ainda não concluiu o pagamento do projeto. Então, nessa etapa aqui, eu gosto de apresentar para o cliente em um ambiente meu e aí eu consigo mostrar para ele o projeto funcionando e aí ele viu que o projeto está funcionando, ele pode agora, a partir desse momento, realizar o pagamento a qualquer momento. Então, nessa etapa aqui dentro do meu processo, é o momento em que eu apresento o projeto, o cliente valida e aí eu faço a cobrança final. Geralmente é a segunda parte, né, do pagamento, ele pagou uma entrada e aí ele paga a segunda parte do projeto. E aí, feito o pagamento, eu vou lá e publico o site na internet. Aí eu publico na hospedagem que ele quiser e na maioria das vezes eu publico lá na Hostgator, certo? Então, recapitulando, a gente passa aqui pelos 4 pilares do meu processo de criação e no pilar número 3 é onde eu já entro com a tarefa de prototipagem e é onde eu faço a primeira apresentação do site pronto. Eu apresento o site dentro de um subdomínio, certo? E aí eu faço um backup do local WP para a hospedagem, para minha hospedagem e instalo esse site dentro de um subdomínio meu. Depois que eu fiz isso, apresentei para o cliente esse projeto em um subdomínio meu, eu vou para o quarto P, né, que é o de publicar o site na internet. E aí, nessa etapa, é a etapa que eu também vou colocar o site, certo? Eu vou colocar
dentro da hospedagem do cliente para que ele já comece a usar, enfim, aí é a entrega do projeto, finalização do pagamento e encerramento aí do trabalho. Então, esse é o meu processo baseado em 4 pilares, e isso me deixa, né, o meu processo mais tranquilo, a minha operação mais segura. Eu evito problemas de retrabalho, eu evito problemas de calote, então eu tenho sempre uma boa relação com o cliente, porque ele tem clareza de cada etapa do processo, de como o projeto dele está se desenrolando, enfim. Então, eu acredito que, para mim, esse método, esse processo funciona muito bem, e agora eu vou te mostrar na prática como que faz isso. Então eu te mostrei aqui a parte teórica e agora eu vou te mostrar na prática como que a gente pode entregar um projeto do local WP, colocar ele ali como um subdomínio para depois entregar para o cliente. Muito bem, agora eu estou aqui dentro do Figma e eu estou exatamente na segunda etapa, né, no segundo pilar do meu processo de criação, que é o de projetar. Então esse aqui é o layout do meu projeto. Eu vou usar como exemplo, né, o bônus lá do meu curso WordPress lucrativo, que é o portfólio lucrativo, que é uma landing page desenvolvida especificamente para quem tem interesse em começar a vender, né, na internet o seu serviço de criação de site, enfim. Então esse projeto aqui, ele foi todo desenvolvido aqui no Figma, o layout. Deixa eu mostrar aqui mais alguns detalhes, né? E ele foi todo desenvolvido estrategicamente com base nas informações do cliente. Então esse aqui segue bastante um exemplo, né? Esse aqui é um exemplo assim que bem fiel ao meu processo de criação. Então esse projeto aqui é meu, só que eu mesmo respondi o briefing, segui todas as etapas do meu próprio processo para poder criar algo eficiente. Então aqui eu tenho, né, a identidade visual, as cores, e aqui eu tenho o projeto em si. Então eu tenho aqui todo o layout pronto, e depois que eu concluir o layout, eu pego e vou exportando etapa por etapa. Eu pego aqui, ó, ícone, ó, pego o ícone, exporto, eu pego a tipografia e recrio, né, lá dentro do Elementor, pegando a mesma fonte, eu vou desenvolvendo o mesmo estilo, enfim. Então tudo começa aqui. E aí, depois de ter o layout pronto, eu vou lá para dentro do local WP. Então, esse aqui é o local WP. Esse aqui é o meu projeto, o portfólio lucrativo. E eu venho aqui e dou um start nele. Ele está stop agora porque ele já está ligado. Mas é muito simples. Ó, eu vou parar aqui, vou dar um stop nele. E aí, como eu já configurei ele aqui, é só vir aqui, ó, e dar um start. Feito isso, o meu projeto já vai estar rodando aqui dentro do meu computador, e aí eu posso vir no navegador e pegar o mesmo endereço que foi disponibilizado lá no local WP. Então, essa é a maneira mais prática que eu conheço. Então, se eu vim aqui, ó, painel, páginas, todas as páginas, portfólio lucrativo, editar com Elementor. Dessa maneira que eu faço, né? Essa aqui é o exemplo real de como é o meu processo de criação. Então eu fiz o layout lá no Figma e monto ele todinho aqui dentro do Elementor, etapa por etapa, bloco por bloco, seguindo os mesmos estilos. Só que aí nesse caso aqui eu já começo a usar, digamos assim, né, as ferramentas que o Elementor disponibiliza e vou adicionando mais vida, mais interatividade no projeto. Vou adicionando botões, vou adicionando os efeitos, tá vendo? Ó, o slidezinho carrossel. Então, assim, tudo isso aqui está funcionando. E depois que esse protótipo está pronto, como que eu apresento para o cliente? Aí é que tá. Eu vou vir aqui, ó. Eu venho aqui dentro do menu, né, do WordPress, e eu vou utilizar um plugin que é a base, né, de todo esse processo, é o que viabiliza todo esse processo, que é o plugin de backup. Então deixa eu sair aqui
sair aqui e voltar para o painel WordPress. Eu utilizo esse plugin, o WP Vivid Backup. Eu vou mostrar aqui para você qual que é o plugin, o nome exatamente, para que você possa utilizar também, né, fazer a instalação aí dentro aí do seu computador. Então, esse é o plugin WP Vivid Backup. E depois que você instala esse plugin e ativa ele, ele aparece aqui embaixo, certo? Bem aqui no finalzinho. Ok, e aí você vem aqui em Backup e Restore. Feito isso, você vem aqui, ó, e gera um backup. Clicando aqui, ele vai iniciar um backup imediatamente. E depois que esse backup for concluído, você faz o download dele para o seu computador, né? E aí você vai lá na Hostgator, né, na sua hospedagem, e você vai importar esse backup. Você vai instalar o WordPress e importar ele. Então eu vou te mostrar como que é esse processo. Olha só, ele acabou aqui de gerar para mim. Então eu venho aqui, ó, em Download. Ó, ele gerou um link para que eu possa fazer o download do projeto. Quando o site é muito grande, o projeto é muito grande, às vezes gera mais de uma linha de backup, né? Então esse arquivo aqui ele gerou apenas um arquivo zip. Quando o site é muito grande, ele gera às vezes mais de um arquivo zip. Aí você tem que ir fazendo o download de todos. Então eu vou fazer o download desse aqui. Pronto, ó, baixou. Agora, o próximo passo é contratar uma hospedagem na Hostgator, né? Então aí para isso você pode digitar aqui, ó, o meu cupom de desconto, ó, bit.ly/super desconto Hostgator, que aí você vai ter um descontão aí na contratação de qualquer plano na Hostgator. Você entra aqui e aí o interessante é que você tenha um plano de hospedagem um pouquinho melhor, igual esse aqui, ó, o plano Premium, que te dá direito a 100 sites dentro da própria hospedagem da Hostgator. Então, com isso, você consegue instalar vários subdomínios, né, para os seus clientes. Então, aí você vai conseguir colocar o projeto para o cliente aprovar dentro da sua hospedagem. Então você contrata um plano igual esse aqui. Se você fizer nesse single aqui, ó, você vai ficar muito limitado. Digamos que você precisa ter um site também, né, para o seu negócio, para divulgar o seu serviço. E aí você entra aqui nesse single, ele te dá direito a um site apenas. E aí você não vai conseguir fazer essa questão aí do subdomínio, certo? Então aí nesse caso eu recomendo a contratação desse plano aqui, ó, de 100 sites. E aí você vai ter acesso a vários subdomínios e aí você vai administrando isso a cada cliente que você for capturando e apresentando, enfim, aí segue o fluxo. Agora eu vou fazer login aqui na minha conta na Hostgator e vou te mostrar como que é o processo de criação de um subdomínio. Muito bem, eu estou aqui dentro da minha conta na Hostgator, né? E eu tenho um plano aqui. Veja que eu estou utilizando já 9 sites e eu vou gerenciar esse plano agora porque eu quero criar um novo subdomínio aqui dentro. Então, eu vou vir aqui, ó, eu tenho que gerenciar no sentido de que eu vou pegar um dos meus sites, vou escolher um dos meus sites e vou criar um subdomínio a partir dele, né? Então, vamos lá, eu vou vir aqui em gerenciar. Perfeito, eu estou aqui em gerenciar e aqui em cima, em nome do site, eu vou escolher qual o site que eu quero utilizar como base, né? Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar buenosite.com, ó, buenosites.com. Pronto, alterei aqui. Agora eu estou aqui dentro do painel buenosites.com, que é o site da minha agência. Então o próximo passo é criar um subdomínio. Eu venho aqui em domínios, subdomínios e clico aqui. Feito isso, eu vou criar aqui agora um novo, né, subdomínio. Então eu vou colocar aqui o nome, né, portfólio lucrativo. E venho aqui, ó, criar. Aliás, antes de criar, não, só isso aqui mesmo, portfólio lucrativo, e crio. Perfeito. Agora que eu criei, ele tá aqui para mim, ó, portfólio lucrativo, certo? Ok. Agora eu vou fazer a instalação do WordPress aqui dentro do portfólio lucrativo. Então agora eu venho aqui em WordPress, visão geral.
Perfeito. Então eu estou aqui no WordPress, na visão geral, certo? Agora eu vou descer aqui e venho para instalar outro WordPress. Então eu venho aqui, ó. Agora ele vai falar aqui, né? Vai iniciar todo o processo de criação de um novo site, de instalação de um novo site WordPress dentro da minha hospedagem. Então eu vou vir aqui e vou colocar portfólio. E agora eu venho aqui em avançado e eu preciso configurar só um detalhe. Caminho da instalação. Eu vou escolher aqui, ó, o subdomínio que eu criei, portfólio lucrativo. Pronto, esse vai ser o local onde eu vou instalar o WordPress. Aí aqui, ó, ele vai criar um novo banco de dados e aqui eu coloco uma senha qualquer para esse banco de dados. Feito isso, é só vir aqui e clicar em próximo para a gente seguir, né, com a instalação aí do nosso WordPress dentro do subdomínio. Agora a próxima etapa é as configurações aqui do WordPress, né? Então eu vou colocar o idioma aqui, português do Brasil. Eu mantenho aqui a última versão do WordPress, certo? E eu gosto de marcar sempre essa aqui, ó, sempre atualizar para a última versão disponível. Ok, feito isso, eu vou clicar para instalar e ele vai iniciar a instalação desse WordPress dentro da minha hospedagem. Agora, vamos aguardar aqui para ver quais são os próximos passos. Perfeito! A instalação do WordPress dentro desse subdomínio foi concluída. Veja só, eu estou aqui dentro agora do portfólio, né, lucrativo.buenosites.com.br. Agora, eu vou vir aqui, ó, em Admin WordPress. Tudo isso para fazer a instalação do projeto para o cliente aprovar. Então eu acabei de criar o projeto todo ali na minha máquina, agora eu vou publicar ele na internet para o meu cliente analisar, para ele ver como que está o projeto. Então agora o próximo passo é, novamente, instalar o plugin do WP Vivid Backup. Eu já estou indo aqui em plugins, ó. Eu já tenho aqui ele meio que na memória aqui, então WP Vivid Backup, ó. Vou instalar agora e ativar. E aí, depois desse processo, eu vou fazer a importação do backup que eu gerei da minha máquina local. Ó, já estou aqui. Agora eu venho aqui em Upload, selecionar arquivos. Agora eu vou achar o backup dentro do meu computador. Então eu venho aqui em Downloads. Tá aqui, ó, está aqui o arquivo que eu fiz da minha máquina local. Então, se você não lembra, né, assistiu o vídeo aí e não prestou atenção, é esse aqui, ó, que eu gerei na minha máquina local, ó. Olha o endereço aqui da URL aqui em cima, ó, local. E agora eu estou na minha hospedagem, no subdomínio. Então, agora que eu fiz aqui o upload, eu vou vir aqui, ó, e vou iniciar o upload, né? Eu apenas localizei o arquivo, agora eu vou fazer o upload dele de fato. Então clico aqui, ó, e ele vai iniciar o upload do backup local para dentro do meu subdomínio. E agora eu vou aguardar para continuar aí o processo de restauração do site dentro aqui do meu subdomínio. Prontinho, o backup, né, foi instalado aqui, digamos assim, eu fiz o upload dele, o upload foi completo, agora eu venho aqui, clico em OK, e agora o backup que eu fiz da minha máquina local já está dentro do meu projeto, no meu subdomínio. Agora eu vou restaurar esse backup, eu vou instalar ele dentro aqui do meu subdomínio, e isso eu vou vir aqui, ó, né, para realizar essa ação, eu venho aqui em Restore, e eu vou fazer o Restore desse projeto, ó. Vou clicar aqui, e OK. Pronto, agora ele vai iniciar o processo de restauração. Qual que é a lógica disso? Eu faço um backup do projeto inteiro que eu criei no meu local, na minha máquina local, e faço a importação desse backup para o subdomínio. Ou seja, eu criei ele todinho ali e agora vou tirar ele da minha máquina local e colocar no meu subdomínio para apresentar para o cliente. E como eu estou fazendo, né, a importação com o plugin WP Vivid Backup, eu estou fazendo a importação completa. Eu estou puxando tudo da minha máquina local. Usuário e senha, todos os conteúdos que eu criei,
tanto com o WordPress quanto o Elementor, todas as configurações que eu realizei. Então assim, eu estou literalmente pegando com a mão, tirando o site do meu cliente que foi criado inicialmente na minha máquina local e colocando agora no meu subdomínio para que ele possa aprovar. Então agora eu vou aguardar a restauração completa. Lembrando que, como eu disse, até o usuário e senha foram importados, certo? Então, aquele usuário e senha que eu coloquei na Hostinger, né, no momento da instalação desse subdomínio, vai ser sobrescrito, não vai existir mais. O que vai prevalecer é o usuário e senha da minha máquina local. Esse é um detalhe muito importante que você precisa ter em mente para poder acessar o projeto depois que esse restore aqui for concluído. Veja só, a restauração, né, o restore foi concluído. Agora eu vou apertar aqui OK. E eu vou ser deslogado, né? O site, na hora que eu fizer um refresh aqui, ó, o site, ó, nesse caso aqui ele não aconteceu, mas pode acontecer de você ser desconectado, ok? E aí você vai precisar conectar de novo usando o login e senha que você definiu na sua máquina local. Então agora que eu acabei de fazer o restore, vamos ver como que tá meu site aqui, ó. Prontinho, meu site está rodando aqui, né, no subdomínio, ó, deixa eu até rodar mais uma vez aqui. Ele tá logado ainda, eu vou deslogar para mostrar para você, ó. OK, desconectar. Perfeito, deixa eu atualizar aqui. Prontinho. E ó, tá aí o projeto todo no ar mais uma vez. Então, com isso, é só eu pegar o link aqui, ó, do projeto e mandar para o cliente para que ele possa acessar e navegar dentro do projeto aí para ele ver como que ficou o site dele. Agora, depois que eu fiz isso aqui, fiz esse processo de restaurar o projeto dentro de um subdomínio, o próximo passo é fazer com que o cliente contrate uma hospedagem, né? Ou você pode contratar a hospedagem para ele e repetir o processo. Aí você vai fazer a instalação do WordPress na hospedagem do cliente e aí você vai entrar aqui dentro, né, do seu site. Deixa eu entrar aqui. E aí você vai continuar com o mesmo processo que a gente fez. Você vai vir aqui em WP Vive de Backup, Backup e Restore. E você pode muito bem fazer download aqui, né? E pegar esse download e importar dentro da hospedagem do cliente, né? Ou então você pode simplesmente, caso você não tenha feito nenhuma alteração aqui no subdomínio, né, no projeto que está no subdomínio, se você não fez nenhuma alteração, você também pode pegar esse arquivo aqui, que é o arquivo que você salvou, né, você exportou da sua máquina local. Então, funciona do mesmo jeito porque é o mesmo backup, né? Digamos assim, né? Se você subiu para o site aqui e não alterou nada, é a mesma coisa. Você pode também fazer download, enfim. Aí é só seguir com o processo. Contrata uma hospedagem para o cliente, instala o WordPress e faz a importação desse backup utilizando o plugin WP Vive de Backup. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se chegou até aqui, já deixa seu like, se inscreva no canal, porque eu acredito que esse tipo de conteúdo tenha muito a agregar no seu dia a dia dentro da sua rotina de trabalho. Bom, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo tutorial. Tchau!